Glória a Deus. Aleluia. Tá só no início, eu não posso perder a voz. Aleluia. Se fosse a Marina, esse aqui é só um sussurro. Oh, Janaína, deixa eu pegar essa outra água aqui que eu já abri uma. Não, água. Aleluia. Obrigado, aqui, ó. Aleluia. Tô aqui sussurrando e a Marina... Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eita, não trouxe a Bíblia. A espada. Não, peraí. Eu trouxe a adaga. Aqui, ó. A maior parte dos versículos que eu vou ler é Novo Testamento, então... Tá tudo aqui, é pocket version. Mas eu tava para pegar a Bíblia e eu vi essa daqui, assim, talvez essa aqui vai ser a Bíblia que vai salvar uma vida. Já salvou, de fato, muitas, mas depois que a igreja subir aos céus, isso aqui vai ser ouro. Não é? Imagina quantas pessoas vão estar escondidas em cavernas, já há também, é claro, mas... E essa vai ser a única palavra que eles vão ter, que eles vão compartilhar entre si. E a gente está falando em países que hoje são livres, não é? Eles vão estar com um Novo Testamento desse. Então, se vai ser valioso depois, eu vou considerar valioso hoje. Né? Ainda está a salvar vidas, está a salvar de fato. E vocês podem abrir comigo em João, no capítulo 14. Aleluia. O pastor Gleison me deu a honra de ministrar, agradeço a ele pela confiança. E quando ele me convidou, eu já tinha uma palavra que já estava há algum tempo no meu coração. E por ser o tema de Páscoa hoje, eu só estou como coadjuvante hoje. Hoje aqui o espetáculo vai ser outro. Gera expectativa. Amém? O Espírito Santo, é claro, mas os miúdos estão com expectativa lá em cima. Vamos ser abençoados pela vida deles. E o tema tem a ver com isso, então... fui para Atos. João. A Bíblia é tão grande, ainda assim eu abri o livro errado. João 14. Olha aqui. Olha aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vem morar comigo. Vem morar comigo. Aleluia. Para o mundo, quando o casal diz assim, que tal a gente morar juntos? É um grande passo, não é? É porque realmente está levando a sério a relação. E Jesus, ele está falando aqui, olha, vai chegar uma hora que eu quero levar vocês para morar comigo. Sim, Jesus, sim, eu quero. Mesmo vós sabeis, olha só, vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, ou Tomás, ou Dídimo, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? No versículo 4, Jesus disse, vós sabeis o caminho. E no versículo seguinte, Tomé disse, como eu posso saber o caminho? Tá, havia uma discrepância aqui, um ruído na comunicação de alguma forma, e eu creio que não é de Jesus. No versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu passava por esse versículo e olhava, eu sou o caminho, ok, vírgula, verdade, e
a vida, né? Mas não, aqui ele destaca o artigo em todas as três. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né, eu ficava com uma questão assim, por que está tão destacado? Obviamente, são três colunas muito importantes, devem ser consideradas, né? E a gente vai passear um pouquinho nessas três. Pode ser? Vocês vamos caminhar nesse texto juntos? Então, a gente tem aqui uma brincadeira aqui de omelete, que a gente vai andar nesse texto aqui em níveis diferentes e a gente vai recebendo deles em níveis diferentes, ok? Então, na nossa leitura em português, o que eu li agora, Jesus ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, Jesus ele colocou o que ele é de fato. Esse versículo, nesse ponto aqui, lemos assim, nós vemos ele como já uma espinha que define a fé em Cristo Jesus e não dá sombras para variações. Porque ele é o caminho, ou seja, se alguém disser, não, todos os caminhos levam a Deus, eu já sei que isso, biblicamente, já está incorreto. Porque esse versículo é incisivo, o caminho. Aí ele fala, eu sou a verdade, não é? A verdade. Então, quando o mundo fala, não, o que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. E, então, isso biblicamente já não está correto. Jesus ele é incrível, não é? Ele já deixou ele falou algo que ele estabeleceu, algo firme. Olha, amigo, tem muitas coisas que são periféricas, não é? Tempo de oração, por exemplo. Você tem algumas indicações na Bíblia de um bom tempo de oração, você tem experiências diferentes em cada pessoa, em cada igreja. Ou seja, o tempo de oração é uma coisa periférica. Alguém pode surgir dizendo assim, não, crente que é crente tem que orar 1 hora por dia, como está lá no Getsemane, Jesus disse, nem 1 hora. Ok, mas isso não é uma doutrina. Isso é periférico. Se você acha que o correto é 3 horas, se você acha que o correto é 1 hora, você vai ver os frutos agregados a isso. Não é? Então, mas isso aqui não. O caminho, a verdade e a vida, ou seja, não, mas eu posso consultar os espíritos e eu ter um sopro de vida, eu posso consultar os orixás e eu ter uma espécie de reajuste de vida, um mantra espiritual que vai alimentar e vai me erguer na minha vida. Não, Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou a fonte. É de mim que procede a vida. Então, nós não vamos buscar em outro lugar. Amém? Você vê que nesse mesmo texto diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só isso já leva um questionamento. Vem ao Pai. Por que não é vai ao Pai? Jesus ele não é alguém como um mestre, né, que fala assim, lá, orem para Deus. Paulo fez isso. Assim, olha, me tenham como espelho, mas eu estou imitando a Cristo. Então, é Ele que você tem que imitar. Mas eu sou um bom começo. Mas ele faz um ping-pong, né? Um passo a passo. Com Jesus, não. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Ou seja, você vai ter que passar por aqui. Você vai ter que passar por mim. Você vai ser parte de mim para você chegar a Deus. Ele está estendendo a sua mão de certa forma. Quando a gente vê um pouco na Bíblia, a gente vê que em Abraão, por exemplo, quando ele fez um sacrifício de uma aliança importante com Deus, ele partiu um animal ao meio. Né? Não é na nossa cultura, isso incomoda, mas era comum na época. E diz que Abraão passou por entre as partes. Ou seja, o sacrifício partido ao meio, e Abraão passava entre as partes do animal. Ou seja, ele ia até Deus através de um sacrifício partido, de um ser inocente. Ele já está dizendo, eu sou o sacrifício, eu fui partido, e vocês vão a Deus por esse sacrifício através de mim. Uau! A gente lê em português, nosso idioma, e a gente já foi abençoadíssimo com esse texto, não foi? Amém, eu fui. Mas esse texto foi escrito em português? Não foi escrito em português. Tem algum problema essa leitura em português? Nenhum.
abençoadora. Mas só que a palavra nos desafia a conhecer e conhecer as Escrituras. Amém? A gente ir um pouco mais. Porque a gente está aqui, a gente está, por exemplo, no mundo globalizado de hoje, as coisas até diminuíram um pouco nesse sentido. A gente começa a compreender as outras culturas com mais facilidade. Mas quando você se aprofunda nela, as coisas ficam, é diferente da gente. Você, a maioria daqui não é de Portugal. Tudo que está aqui é exatamente igualzinho de onde você veio. Você que veio de outra nação, uma nação grande, entre a sua própria nação já não há diferenças? Não é? Agora, do lugarzinho de onde você veio, se você entrasse numa máquina do tempo e voltasse 70 anos no passado, as pessoas faziam as coisas iguaizinhas do jeito que eles estão fazendo agora? Agora, e se nós estamos num ponto, falando um idioma que não existia naquela época, há 2000 anos depois, tu acha que pode ter tido alguma diferencinha? Algum significado um pouquinho maior no que as palavras estão a dizer? Eu acredito que sim. Então, a gente vai brincar um pouquinho aqui no grego, né? Não falo grego, mas graças a Deus que tem a Rick Renner, que fala pedras preciosas, e tem, a gente tem dicionários bíblicos, né? Strong, como é que é? É léxico. Eu estava a estudar, assim, o nome disso é léxico, né? Você é a versão original e você vai lá ver o significado grego. E eu fiz as minhas pesquisas e caminho. Deixa eu colocar bem. Aqui, o livro de João foi escrito em grego, né? Então, a gente vai olhar essa versão em grego. Mas João, ele não era grego, ele era hebreu. A gente vai chegar lá. E ali o caminho é Rodos. E eu fui ver esse Rodos, ele gerou uma palavra na nossa língua. Alguém chuta? Rodo. Caminho, rodo. Rodovia, estrada. Então, essa palavra dá uma ideia de jornada. Assim, já recebi algo aqui. Quando você está com Jesus, você está numa jornada. E cada ponto dessa jornada é espetacular. Qualquer ponto disso, qualquer lugar onde você parar, você vai ter uma surpresa agradável. Porque você está numa jornada, numa grande estrada com Jesus. E o grego tinha disso, grandiosidade, tudo é muito grandioso. E é claro que a gente sabe que estava no auge do Império Romano nessa altura, e uma das principais funções dos soldados romanos era a construção civil e construção de estradas. E que, por acaso, foram de extrema importância para a propagação do Evangelho naquele tempo. Então, a estrada ela é algo importante, porque ela liga mundos, liga pessoas. Jesus é a estrada que nos liga a Deus. Amém. Aleluia, amém? Verdade. Verdade no grego, aletheia. Olha aí, aletheia. Aletheia. E eu fui pesquisar um pouco, Platão, Aristóteles. Aristóteles escreveu um livro gigantesco, que eu, nesses últimos 2 dias, eu li todo. Li nada, é gigantesco demais, porque ele pega a aletheia, ele vai da aletheia desde a criação de filhos, passa pelo relacionamento interpessoal, relacionamento entre sociedade, profissional, governo e relacionamento de congressos de nações. Ou seja, ele trouxe a aletheia, é a sua conduta de vida em todos os níveis da sociedade. Aquilo que move você, aquilo que você tem como o cerne, como importante em si mesmo, aquilo que você considera como algo inegociável, isso é aletheia. Porque você leva isso desde a criação dos seus filhos até na mais alta escala da sociedade. A administração de pessoas, de reinos. A aletheia. Jesus, ele é a essência do nosso ser em tudo que nós fizemos. Ele está dizendo, eu sou a sua aletheia. Eu sou, na sua essência, aquilo que você vai considerar quando você fala com o filho, quanto quando você fala com o rei. Você não vai negociar isso, porque eu sou isso em você. Aleluia. Aqui eu vou, a outra palavra, perguntar para o casal aqui. Como é que é vida em grego? Zoe. Boa. E o que quer dizer, assim, um pouco mais sobre a palavra? Então, não vou brincar. A vida de Deus, a própria vida de Deus.
O Zoe, ele é vida, só que esse vida é a vida natural e a vida espiritual. Ela pode ser, sim, a própria vida de Deus em você. Mas quando a gente chegar no grego, vai ter um pouquinho mais de profundidade nisso. Mas a vida é a Zoe. Zoe em todos os aspectos. Eu sou a vida em você, a sua vida do cotidiano, e eu sou a vida de Deus em você. Eu sou a sua essência. Amém? Aleluia. Vamos no versículo 4. Vamos ver de novo aqui. Versículo 4 diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. A gente vê que Tomé estava dormindo um pouco. Desculpa aí para eu dormir. Como é que era mesmo? Onde é que é o caminho? Não. Vocês conhecem o caminho. E esse conhecer aqui, ele está trazendo mesmo a ideia de que é conhecer e saber por experiência. Vocês já desfrutaram disso, desse caminho. Por isso que eu estou a dizer para vocês, vocês conhecem, vocês podem lá ir. Só que o texto está escrito em grego. Nossa, que fantástico, a gente aprendeu algumas coisas. João foi lá, escreveu em grego, mas Jesus ele não falou em grego essa parte. Jesus ele falou em hebraico. E João é um hebreu. E ele está falando tudo isso essencialmente para os hebreus. Então, ele como um missionário numa nação que não fala a própria língua, o missionário ele precisa falar a língua local. E muitas vezes, apesar de que ele se esmere, se esforce, ele vai com a graça do Senhor, com a graça do Espírito transmitir, mas o que ele gostaria seria mais profundo, porque o idioma que fala o coração dele é outro. E aqui João, ele em grego. Mas então vamos pegar esse texto e levar para o hebraico. Não é? E a gente vai ver o que tinha de significado nessas palavras. O que a gente pode tirar disso? A gente está indo para o fundo, né? Vocês estão compreendendo que a gente está fazendo uma homilética aqui. É uma palavra difícil, né? A gente está fazendo estudo de texto. Né, Jonatas? Entende? Então, aqui pulei. Caminho. A palavra é derek. Derek, não é shirek, é derek. E é claro né, que a pronúncia está perfeita do hebraico aqui. Né? É derek. E derek, ele traz a ideia não traz a ideia de rodovia. Traz a ideia de caminho conhecido. Um caminho familiar. Um caminho de segurança. Um caminho onde você sabe que não vai ter fera e não vai ter ladrões para roubar suas coisas. É um caminho onde você anda com confiança. Eu sou o caminho onde você vai andar com confiança. Assim, olha, graças a Deus, obrigado, Jesus. Eu quero andar por esse caminho. Mas só que a ideia de caminho conhecido é um caminho que você vai lá o tempo inteiro. Então, aí dá para entender que Jesus ele ficou um pouco chocado. Amigo, é o caminho, você está aqui sempre. Você devia saber disso já. E em Salmos 137, tem Salmos aqui. Salmos de Provérbios. Vamos lá, Salmos 37. É o 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Aqui é a mesma palavra, derek. Entrega o lugar onde você está sempre, com frequência, que você tem como confiança ao Senhor. Porque aí, de fato, vai ser um caminho de confiança. Um caminho de segurança. Aleluia! Não somos aqueles que andam tentando tatear. Sabe, quando você, assim, eu brinco, né? Eu nunca me perco, eu descubro um lugar novo. Mas, quando alguns, né? Estão indo para um lugar e eles vão ali e a mulher diz, não é por aí, o homem diz, não, é aqui sim. Aqui é o meu derek.
Peraí. Aí assim, mas você perdeu o Rodosa ali. E ele está num lugar onde não conhece e fica naquela assim, agora eu vou para cá, eu vou para lá. Porque está aqui, né? Ela vai falar. Ele perdeu o Derek, ele perdeu o lugar de confiança. Está perdido. A gente não quer andar assim. A gente quer andar naquilo que Deus nos chamou para andar. Quer andar onde Deus nos colocou. Fazer o que Deus quer que a gente faça. E na velocidade dele. Aqui tem uma explicação aqui, né? Ele nos pega na nossa velocidade, no nosso tempo, ele nos... Então, não espere entrar, né? A Carla pode dizer, não pode entrar rápido, não. Você vai no seu tempo. E Deus ele vai puxar você. Mas você precisa deixar. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. Se você não entregar, ele não vai pegar. Ele não vai forçar você a fazer as coisas. Nós, como igreja, como ministério, nós não cremos que Deus ele escolhe levar as pessoas pela dor. Desculpa se eu ofendi você, você está aqui há pouco tempo e você podia crer nisso, eu peço perdão. Mas nós não cremos que Deus leva as pessoas pela dor a lugar nenhum. Nós cremos que a dor ensina a gemer. E as pessoas, pela dor, elas decidem, ok, beleza, eu vou dar uma chance, porque a coisa está ruim, a coisa está difícil. Se calhar esse negócio de fé pode ter alguma coisa para mim. Ok, essa pessoa foi pela dor, mas você não acha que Deus queria que ela fosse pelo amor? E que Ele não teve nada a ver com essa dor dela? A gente crê nesse Deus. Pastor, eu falei alguma heresia? Me corrige aí, por favor. Então, caminho, verdade. Emet quer dizer sinceridade, conduta de vida. Aí se assemelhou um pouco, né? Com a Aletheia. Só que aqui, essa palavra está intimamente ligada com outras duas, que eu não sei pronunciar agora, que elas têm a ver com fidelidade e fé. A sua verdade é uma verdade em fidelidade e em fé. É uma coisa que o mundo não crê disso na sua essência. Eu não tenho fidelidade em fé com ninguém, é eu por mim mesmo. Se eu tenho, é porque eu fiz. É porque eu conquistei. Não há nada de errado em uma pessoa, um crente, dizer assim, olha, eu não desisti, eu fui até o fim. Mas só que nós colocamos Deus na equação. Porque o meu Deus foi a minha força. E Ele quer que nós andemos com Ele nessa sinceridade, nessa transparência, nessa fidelidade entre nós e Deus. A nossa fé em Deus como a nossa verdade de vida. Aleluia! E o vida, aqui é Raim. Raim. Essa também quer dizer estar vivo. Mas nós temos uma corruptela dessa mesma palavra, uma outra conjugação dela no Gênesis. Gênesis 2:7, que é Ruach. Raim, mudado para Ruach, que é quando Deus soprou a própria vida dele. A própria vida de Deus. Ele soprou no homem e ele passou a ser alma vivente. Ruach. Então, a vida que Deus colocou em Adão para que ele vivesse, é uma vida que Jesus diz, eu sou essa vida em você. Eu sou o sopro de vida de Deus dentro de você. E esse estar vivo tem uma outra variação dela. Agora eu vou pedir ajuda para alguém. Aquilas, pode ler aí para mim. Desafio agora, desafio. Abacuque, sabe onde está? Agora, fui na veia. Dedinho de fogo, dedinho de fogo.
Em Abacuque nós temos uma variação dessa mesma palavra, e ela está dando um significado bem interessante para a gente observar aqui também, a respeito do sopro de vida. 3:2. Olha aí. Não se sintam condenados, gente. Metade daqui não acharia. Eu, por exemplo, já nem... Minha Bíblia já trouxe até sem Abacuque para não ficar lá a folhear. Né? O pregador é que é esperto. 3:2. É para você já se familiarizar. O microfone. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso isso mesmo, dos anos. Fazer-me conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Acho que é isso. Aqui tem a palavra... Obrigado, pessoal, pela ajuda. Aqui tem a palavra revive. Revive. Esse reviver é trazer da morte para a vida. Ressuscitar. Nós estávamos falando aqui que ele ressuscitou. Ressuscitou. Esse poder que ressuscitou Jesus, esse poder que está em Jesus, que ele disse assim, está em você também. Revive. Essa mesma palavra ela também está usada em Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. O poder que trouxe vida àquele exército de ossos num vale, é o poder que Jesus está a dizer, está em você. Eu não sei você, mas quando eu ouço a palavra de Deus falando essas coisas, eu fico um gigante. Porque se muitas vezes você se coloca numa posição onde parece que está impossível, lembre-se que Jesus diz, eu sou a vida, e essa vida está em você. O que é essa circunstância para mim? Eu sou o poder da ressurreição em você. Aleluia! Glória a Deus. Uau! Mas eu não fiquei satisfeito. Em português me abençoou, em hebraico me abençoou, em grego me abençoou. Mas o Senhor ficou a me falar, tem mais coisa nesse texto aqui. E Ele ficou a me incomodar. Eu quero que você... Não vou falar nenhuma novidade, fui pesquisar, já tinha gente que falou, mas eu assim, não, vou procurar aqui para compartilhar com meus irmãos também. Quando Deus ele fez a sua aliança com Abraão, e depois passou-se os tempos, e o povo que veio de Abraão estava todo no Egito. Esse povo saiu do Egito, foi para o deserto, a caminho da Terra Prometida. Só que até chegar na Terra Prometida, por N questões, Deus ele inspirou Moisés e mostrou a Moisés nos céus o templo, o tabernáculo que ele queria que fosse criado na terra para abrigar a Arca da Aliança, que seria o símbolo da sua presença no meio do povo. Deus ele inspirou homens, deu uma capacidade sobrenatural para que eles construíssem o tabernáculo. O tabernáculo, podem colocar o tabernáculo para a gente ter aqui uma ideia do que Deus estava a dizer para o povo de Israel. Para construir esse tabernáculo, e esse tabernáculo onde ali... Pode deixar, irmão. Esse espaço todo aqui era no meio do deserto e era construído por estações, e era onde o povo entendia que ali estava a presença de Deus no meio do povo. E nós temos ali a área exterior, onde tem cercado de cortinas, e aquela parte do pátio ali, tinha um nome. Os crentes aí, como é que era o nome dessa parte exterior do tabernáculo? O átrio. Muito bem, Marina. É top. O átrio. O átrio. E o átrio era um lugar onde todo mundo podia ir. Todo o povo de Israel podia ir. Você podia acessar o átrio. Até porque ali na frente vocês veem que tem um lugar onde você faz o sacrifício. Eles levavam para o sacerdote o sacrifício. Naquele primeiro estágio ali era
feito o sacrifício, o sangue do animal ele era drenado todo, até a última gota. É familiares para vocês? O sacrifício sendo drenado, o seu sangue todo, para cobrir o pecado de alguém que era pecador. Que chique, gente. Uau! Eu vou até ficar aqui, porque aí parece que eu estou olhando para a imagem também. Aqui. E aqui. Aí você vê essa porta ali, tá vendo aquela porta? É para quem está no YouTube. É aquela porta ali. Aquela porta ali tinha um nome. É um véu, né? Véu, na sua essência, ele quer dizer separação. Então, aquela separação ali, aquele véu, o povo deu carinhosamente o nome de O Caminho. Não deu o nome de caminho, deu o nome de O Caminho. E o caminho dava acesso ao átrio. Então, todos podiam ir, aqui é o caminho, e entrar no caminho e oferecer o seu sacrifício de arrependimento. O caminho, essa porta é o convite de Jesus Cristo à salvação. Todos que passarem e olharem podem entrar. É para todos, não há nenhuma restrição. Entre e ofereça o seu sacrifício de arrependimento e seja salvo. Não há contraindicações. É para você. Eu sou o caminho. Ele estava falando para Hebreus. Marina ministrou aqui há poucos dias falando que toda criança hebreia sabia, até os 12 anos, o Pentateuco de cor. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, como é que em inglês, ring the bell? Os sinos têm que soar. Você tem que se ligar do que eu estou falando. O caminho. Só que quando você entrava ali, aí no segundo estágio ali, o sangue ele era pego, o sacerdote ele podia entrar dentro do tabernáculo no primeiro estágio. E esse primeiro estágio era o santo lugar. Aí já não era para todo mundo. O ticket já não é VIP aí, né? Aí tem que... Opa, desculpa aí. Eram só da tribo de Levi, só sacerdotes podiam, porque era constante. Eles pegavam o sacrifício, levavam sangue, apresentavam no santo lugar. Acabou a mensagem? Não. Tem 3 minutos. Tem o santo lugar onde levava o sacrifício, os sacerdotes vão lá. Já não é para todo mundo. Como é que agora você já sabe onde a gente está, né? Como é que é o nome da segunda porta? A verdade. Era o nome da porta que levava ao santo lugar. O convite de Jesus Cristo, a vocação. É o vinde após mim. Na primeira, vinde a mim o que está sobrecarregado. É o caminho. Agora é vinde a mim. Vinde após mim. E segue-me. Onde você diz assim, não, eu não vou ser aquele que vai ficar só na volta. Receber minha salvação é maravilhoso. Mas eu quero ser aquele que pode entrar lá. Eu quero ser aquele que pode servir ao Senhor. Eu quero ser aquele que vai cumprir o chamado de Deus na minha vida. Eu quero que isso seja uma verdade constante na minha vida. Em tudo que eu fizer. Desde lá de baixo até lá em cima. Em tudo que eu fizer, Jesus Cristo, a minha verdade. Aleluia. Nesse espaço lá dentro, tudo que tinha lá apontava para Jesus Cristo. O castiçal, o lugar onde ficavam os incensos, tudo. Só que esse é um espaço que os sacerdotes podiam entrar, mas tinha o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Como é que era o nome desse lugar? Santo dos Santos, ou a quem fale, o Santíssimo Lugar. Como é que era o nome da terceira porta? A vida. A vida, a fonte de vida. A essência de todas as coisas. Estava ali representado na Arca da Aliança.
a vida. Todo mundo podia entrar lá? Ali até o sacerdote já se olhava meio... Quer espaço aí, porque o sumo sacerdote é o único que pode ir lá. E ele pode ir lá o tempo todo, correto? Uma vez só, por ano. E o gajo tem que estar na estica. Alinhado com Deus e com os homens. Porque lá havia risco de morte. Então, não é como aquele assim... Vocês lembram do filme O Vingadores? O último filme, todo mundo viu. Viu, Luciana? O Bruno sabe, né? Eles pegam um item poderosíssimo. Muito poderoso. E quando você aciona esse item, é tanto poder, mas tanto poder, que a pessoa que usa o poder, mesmo que seja para salvar os outros, pode morrer. Marvel também é cultura. E eles assim, quem vai, né? Porque se for qualquer um, vai morrer. Aí levantam um dos heróis que já estava pior, estava assim, deixa para mim, eu faço. Eu vou usar. Aí os outros assim, cara, não, você não, porque você não está em condições de usar isso aqui. Se você fizer isso aqui, você vai morrer, e a gente não quer que você morra. Tem que alguém capaz para usar isso e não morrer, porque está fazendo isso por nós. Então era assim. O sumo sacerdote, ele era alguém capacitado, preparado, alinhado para atravessar a porta da vida. Esse sumo sacerdote ia uma vez por ano com risco de morte, para levar o pecado do povo até aquele lugar, para que o povo fosse perdoado por uma estação. Ele atravessava aquele véu, que era a separação, e ele oferecia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Um véu separava o homem de Deus. Vamos ali para Lucas 23. Lucas 23, no versículo 45. Vamos do 44. Do 3. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está na cruz a falar com os ladrões. E no 44, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, e escureceu-se o sol. E 45, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Aleluia! A Arca da Aliança ficava no tabernáculo. Mas o povo parou de andar de um lado para o outro e agora havia um templo. Esse templo estava em Jerusalém. E esse templo tinha um véu que ele ainda estava lá. Mas quando Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele já deu o sinal do seu sacrifício. Ele disse assim, eu sou o tabernáculo. E quando ele entregou a sua vida na cruz, o véu partiu-se de cima a baixo, de ponta a ponta. Mas não foi o homem que foi lá e rasgou o véu. O próprio Deus disse, chega! Chega! Não tem mais separação. Todas as portas agora estão abertas para todo aquele que quiser. Porque o Santíssimo Lugar, aquela porta, ela era um convite de Deus à comunhão. Aleluia! Nós cantamos uma música hoje que canta restaurou minha comunhão. Não foi?
O Senhor restaurou a comunhão conosco. Não foi nós. Justificado nós fomos. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro 2, 5. Primeira Pedro 2, 5. É isso. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Vocês viram o que está escrito aqui? Agora vocês são o sacerdote. Vocês são aqueles que carregam o sacrifício agora. E vocês têm acesso a dar esse sacrifício, que não é mais sangue de animais, porque agora vocês estão em Cristo. O sacrifício de vocês é a vida de vocês, uma vida de consagração ao Senhor. Nós somos o templo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ei, fez sentido agora? Agora as peças se encaixam, né? E no Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse 1, no versículo 6, diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Nós também somos os sacerdotes. Nós somos o templo, nós somos os sacerdotes. O que isso nos confere? Para a gente encerrar. Hebreus 4. Hebreus 4, no versículo 16, diz assim: aleluia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando que é tempo oportuno? É agora, é hoje, é neste momento, é para você. Nós podemos confiadamente atravessar a porta do caminho, nós atravessamos a porta da verdade e nós olhamos para a porta, o véu rasgado de cima a baixo da vida, e nós podemos também entrar confiadamente, para que a graça do Senhor possa nos assistir em todo o tempo que for oportuno. Aleluia! Aleluia! Agora você tem a introdução para o teatro infantil. Aleluia. Aleluia. Quero chamar, devia ter dado um toque antes, né? Pessoal, vocês podem cantar